Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho sobre celulares intermediários. O que acontece? Muita gente, quando vê um celular intermediário na faixa dos R$ 2.500 no máximo, sempre acaba pensando, puxa, vale mais a pena pegar o top de um ano e meio, 2 anos atrás, né? E aquela história, nem sempre é tão simples você encontrar um top numa loja mesmo, bonitinho, com garantia, usado. É aquela história, você não sabe como a pessoa usou, se for um amigo, alguém muito assim de confiança, pode até ser uma boa, mas nem sempre é a melhor conduta, né? Principalmente por conta da bateria que pode acabar e pode, sei lá, se foi mal usada, pode apresentar algum tipo de defeito e muita gente acaba optando pelo celular intermediário porque ele é mais barato, muitas vezes dá para parcelar e aí fica um custo bem mais baixo. O que acontece, principalmente aqui nos canais de tecnologia, muita gente, quando você vem com o intermediário, acaba comparando com o top de linha, só que são coisas diferentes. Um top de linha, hoje, está entre 8, 10 mil reais, chegando até 12 se for um dobrável. E o intermediário está na faixa ali dos seus 2.000, 2.400 reais. Então, são coisas diferentes. Você gastar 2.400 é uma coisa muito diferente de 8.000, né? E aquela história, você não pode esperar tanto assim, mas é aquela história. Os intermediários, como os celulares de uma forma geral, evoluíram muito. E hoje eu vou mostrar alguns detalhes do M53 5G. O intermediário não é intermediário premium, mas é 5G, tem 8 de RAM, que dá para você dar uma esticada ali com o RAM Plus para 16. É um celular bem completinho e que pode ser uma alternativa muito interessante. De repente você quer dar uma parceladinha, você quer gastar o mínimo possível para fazer a troca, não que seja o mais barato do mercado, mas comparado aí com outros modelos, você vai ter um preço bem mais justo, bem mais em conta, com o carregador na caixa, então tem que ponderar algumas coisas. Mas vamos dar uma olhadinha, que esse aparelho pode ser interessante e eu vou detalhar um pouquinho mais alguns aspectos que eu achei bem legais dele. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então esse aqui é o Samsung Galaxy M53 5G. É um aparelho que eu gosto muito, na verdade, de avaliar aparelhos intermediários nos últimos tempos, porque eles estão cada vez melhores. E hoje é o que eu brinco, né? Um intermediário de hoje é equivalente a um top de linha de 2 ou 3 anos no máximo atrás. Então, realmente tem boas câmeras, tem um desempenho bem razoável, bem, na verdade, liso na maior parte do tempo, e o preço é uma fração de um preço de um top de linha, mesmo um top de linha do ano passado, tá? Então, esse aparelho está na faixa, hoje, na gravação desse vídeo, ele está na faixa dos R$ 2.450, R$ 2.430, mais ou menos, tá? Estou gravando em 1º de julho de 2022. Tá? O que chama atenção nesse aparelho? É um aparelho muito leve, muito confortável de segurar, tem um acabamento bem bonito, não tem a entrada para fone de ouvido AP2, então essa entrada está começando a assumir dos intermediários também. O som não é estéreo, o som ele sai... Aqui tem bom volume, boa qualidade, mas sai apenas o alto-falante na parte inferior. Nós temos, por outro lado, microfones aqui neste lado e na parte inferior, USB tipo C, botões de volume e impressão digital bem rápida, bem esperta aqui na lateral, e no outro lado a bandejinha aqui do chip. Bom, vamos lá, olha, o desbloqueio é super rápido, é instantâneo, tá numa posição super boa, melhor ainda para quem é destro. Ele vem com um processador Dimensity 900 da MediaTek, tem 8 de RAM, e o que é legal desse aparelho? Até eu deixei aqui algumas coisas abertas aqui para mostrar para vocês, tá? Tirando esse Samsung Pay, vamos lá, aqui ó. O que é interessante? Ele tem 8 de RAM, só que ele tem aquele recurso de RAM extra, o RAM Plus. Então eu consigo ficar com 16 de RAM, o que dá um fôlego e tanto para esse aparelho. Ele tem 128 de armazenamento interno, então é uma boa, eu acho que é uma boa quantidade de armazenamento para a maior parte dos usuários. Tem uma tela Super AMOLED Plus com 120 Hz e as câmeras também, né, antes de mostrar o software, são
câmeras muito interessantes, tá? Tem uma câmera principal de 108 megapixels, uma segunda de 8 megapixels e mais duas de 2 megapixels, tá? Estabilização é somente digital nesse aparelho, mas nos meus testes funcionou super bem, não tive nenhum grande problema. Câmera frontal de 32 megapixels com f2.2, grava em 4K, isso é muito importante, é muito legal, pode ser muito útil para muita gente. Wi-Fi padrão AC e a bateria de 5.000 mAh. O que é interessante, ele é muito fino, ele é muito leve e ainda assim tem uma bateria de 5.000 mAh. Bom, se você gosta de jogar, eu gosto bastante. O que é interessante? O alto-falante não é coberto pela sua mão, né? Então você consegue jogar sem cobrir, tá vendo? Ele fica nessa posição. Não é estéreo, poderia ser estéreo, mas nessa faixa de preço é perfeitamente aceitável. Então, vamos pegar aqui um pedacinho de volta de Grid Autosport para vocês verem. A tela é bem responsiva para jogo, estou achando uma imagem muito legal, só tem a bolinha aqui da câmera que não atrapalha em nada. Obviamente, num aparelho deste padrão você não vai ter ali aquela chuva de detritos, né? Quando você passa na terra, fumaça e tudo mais, não tem como, mas ele não engasga, ele joga super liso, olha, com o reflexo do sol no vidro. Então, realmente tem um desempenho, ó, tá liso. E esse jogo é bem pesado. Claro que aí eu não vou jogar com os gráficos no máximo, porque não tem como, né? É um aparelho intermediário, então não tem como você jogar com tudo no máximo, mas o que importa, na minha opinião, é você jogar liso, você jogar sem nenhum grande problema aí de performance, e é o que acontece com esse aparelho, você consegue jogar super sossegado, tá? Tranquilo, e vários outros jogos pesados numa boa. Falando um pouquinho de câmera, segue bastante aquela linha da própria Samsung, né? Então você tem aqui como colocar um modo um pouco ampliado na câmera frontal, ou um pouco menos, ó, não sei se está ficando claro aqui no vídeo. Tem modo retrato, tem ali alguns recursos, né, de diversão, que eu nem uso, vou ser muito sincero, para você aplicar uns filtros e colocar uma graça ali. Então aqui, voltando na câmera principal, nós temos aqui em mais os recursos que são muito semelhantes a aparelhos bem mais caros, tá? Tem um modo macro, isso eu achei bem útil, bem interessante. Nós temos time-lapse, temos super slow motion, temos câmera lenta, panorâmica, o single take e o modo tanto de foto quanto de vídeo profissional. Então aqui, ó, você consegue umas fotos macro, ó. Vou tentar pegar aqui uma só para fazer graça. Aqui, ó, na própria mesa, ó, você consegue um nível de detalhe bem grande nas fotos. Aqui algumas fotos que eu tirei com esse aparelho, ó, o modo retrato, ó, com um recorte bem feitinho, olha, não tem nenhuma falha no recorte. Aqui o zoom de 2 vezes, o zoom digital, aqui olha a distância, não tive nenhuma grande perda, claro que tem um pouco, não tem como, né, gente, mas é um zoom digital, mas as imagens saíram bem interessantes. Olha essa grande angular, olha, bem legal. Olha como abre, tem um ângulo bem interessante de visão. Aqui fotos num ambiente mais escuro também ficaram boas, não tenho nenhuma reclamação. Olha que foto bonita. Então mesmo com baixa luz, as fotos saíram bem interessantes. Olha, fotos noturnas, fotos de final de tarde, olha aí, com um resultado excelente, olha, sem nenhuma grande reclamação ali. Gostei bastante dos resultados, ó. Então, a câmera respondeu muito bem. Então, assim, basicamente, as fotos saem dentro do esperado para um intermediário, que é muito mais do que nós tínhamos em aparelhos intermediários há alguns anos atrás. O desempenho em jogos, obviamente, não vai jogar tudo no máximo, todo gráfico no máximo, porque esse aparelho não é preparado para isso, ele não tem o desempenho de um top de linha. Top de linha você vai pagar 10 mil, aqui você está pagando 2 mil, 2.400, então existe diferença, né, gente? Ele é 25% do preço de um top de linha, ou até 20, 30%, vai, do preço de um top de linha, não temos como esperar um resultado semelhante. Mas ele é muito bom, a tela é uma tela muito bonita, o aparelho é confortável de usar, não tenho reclamações. Na verdade, assim,
o que eu senti falta, que eu gostaria que a Samsung colocasse nos intermediários. Então, na verdade, eu tenho apenas, não é nenhuma reclamação, é uma observação, é um desejo, né? Eu gostaria de ver nos aparelhos intermediários o modo DeX. É o único ponto que eu sinto falta ainda em aparelhos de nível intermediário. Eu acho que é muito útil e essa faixa de cliente, muitas vezes, precisa de um segundo computador ou quer dividir, seja para fazer faculdade ou para fazer qualquer outro uso dentro de casa, e não tem, todo mundo não tem computador numa casa. É raro você ter um computador para cada pessoa que mora numa casa no Brasil. Então eu acho o modo DeX muito importante, porque ele é uma forma de incluir as pessoas, né, de colocar um mini computador na mão das pessoas. E com 16 de RAM, 8 de RAM e mais 8 dessa RAM Plus, nessa RAM, vamos chamar de virtual, nós conseguimos rodar, na minha opinião, deve conseguir rodar pelo menos um modo DeX assim, de uma forma bem tranquila. Então é a única coisa que eu gostaria de ver no aparelho aí, nessa faixa de intermediário, que eu acho que ia ser muito legal poder, nem que, sei lá, não abrisse mais do que 4 ou 5 aplicativos ao mesmo tempo, mesmo que tivesse algum tipo de limitação, mas eu gostaria de ver o modo desktop nos intermediários. De resto, o som não ser estéreo também está dentro do que eu esperava, né? Para um aparelho intermediário, não tenho problema nenhum. Não ter os gráficos no máximo do máximo também está dentro da conta. Então eu acho que, de uma forma geral, eu estou bem satisfeito, gostei de testar um aparelho deste padrão, deste nível, porque ele realmente, é o que eu sempre falo, aparelhos intermediários estão cada dia evoluindo mais, isso é bom para o mercado e é bom para todo mundo, porque nós ganhamos mais opções boas sem precisar gastar tanto. Então eu acho que é uma alegria, né, ter aparelhos com esse desempenho e tirando fotos bonitas, fotos boas. Claro, não são fotos ótimas como o do S22 Ultra. Não, são aparelhos diferentes, de preços diferentes para públicos diferentes. Mas não são fotos ruins como você tinha antigamente, são fotos boas. É aquela história, são boas, podem não ser ótimas, mas são boas. E fotos boas já, sim, você viu, as noturnas ficaram excelentes, né? E tem o modo macro, tem o modo panorâmico, tem todos os recursos que normalmente nós buscamos hoje em dia nas câmeras, uma boa câmera frontal, um modo de retrato bem competente, com recorte bem feitinho. Então, realmente, o aparelho me surpreendeu pela faixa de preço e por tudo que ele oferece. Na minha lista, fica faltando de coração mesmo o modo DeX, o resto tá tudo em cima, aparelho excelente. Gostei bastante de testar o aparelho M53 e ainda é compatível com a rede 5G, vale lembrar, tá preparado aí para o futuro, tá bom? Então é isso, um aparelho bem interessante que pode entrar na lista de compras de muita gente. Bom, pessoal, então esse foi o M53 5G. Tá? Ele é um aparelho bem interessante. Na faixa de preço que ele se encontra, eu acho que pode ser uma alternativa boa, sim, para muita gente. Apesar de ter 128, tem alguns modelos com 256 por aí, eu acho que 128 é uma boa quantidade. 8 de RAM também é uma boa quantidade de RAM, ainda mais que dá para esticar para 16. O único ponto para mim que ficou devendo, como eu comentei no vídeo, é o modo DeX. Eu gostaria de ver o modo DeX chegar nos aparelhos intermediários. Acho que seria excelente, seria matador você ter um intermediário com o modo desktop aí para poder plugar no seu monitor, na sua TV e usar como se fosse um computador. Eu acho que hardware para isso já tem, tá? Mas vamos esperar, quem sabe no futuro as marcas não começam a levar esse recurso também para os intermediários. Tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.